Om Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshvaha Om Shanti 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 Hi. Bem, onde estávamos, né? Onde estávamos? Estávamos junto com Swami Paramartananda. Swami Paramartananda está rastreando a luz da consciência em nós a partir do quê? Dos órgãos dos sentidos. Esse é o primeiro ponto que ele parou, né? Ele, no último parágrafo, ele falou uma coisa bem interessante, ó. Cada órgão dos sentidos é uma luz no sentido que a gente viu no encontro passado, que é aquilo que permite o conhecimento de alguma coisa. Os órgãos dos sentidos permitem que você conheça os objetos dos sentidos, né? Então ele escreve aqui, sendo assim, o Vedanta estende o conceito de luz ainda mais. Aí ele faz uma analogia. Muito embora por causa do Sol, da Lua, etc., eu seja capaz de experienciar o mundo, Sol, a Lua, etc., na verdade eles são experimentados por causa de quê? Né? Eu experiencio o mundo por causa da luz do Sol. A gente sempre é negligente em relação a isso, né? Ah, eu estou vendo a Lua. Por que você está vendo a Lua? Por causa da luz do Sol. Né? Ah, eu estou vendo aquela montanha. Por que eu estou vendo a luz da montanha? Por causa da luz. Mas então eu experimento a luz do Sol por causa de quê? Temos que dizer que os olhos são necessários. Se os olhos não existissem, eu não poderia experimentar o Sol e nem experimentar o mundo, apesar do Sol. Portanto, diz o Vedanta, todo órgão dos sentidos é uma luz. Então, olha só, luz é aquilo que permite a você conhecer algo. Todo órgão dos sentidos é uma luz. É nesse sentido que o Veda usa muito luz, no sentido dele deixar algo às claras, dele tornar algo possível à compreensão. Estamos chegando a conceitos de sentido figurado. Cada órgão dos sentidos é uma luz, porque na sua presença o mundo é experienciado. O mundo é experienciado como? Na forma dos inputs sensoriais. Então, cada órgão dos sentidos vai trazer à luz o quê? Só o objeto relacionado a ele, né? Então, a forma, ela vai ser percebida como? Através da visão, o som, através da audição. E é importante notar isso. Isso basta por si mesmo. Eu não vou confirmar uma forma através do olfato. Eu não vou confirmar um odor através da visão, né? Nesse sentido, em termos de experiência, cada órgão dos sentidos, ele é um meio de conhecimento independente e válido por si mesmo. Lembram do que o Swami falou lá em cima? Né? O conhecimento humano sempre trabalha com isso, né? É um meio para conhecer. E esse meio ele tem que ser independente e válido por si mesmo, porque senão a gente não teria base nenhuma para compartilhar as nossas experiências e nem para fazer uso delas. Né? Uma pessoa diz assim, eu estou vendo um menino, a outra diz, não, não estou vendo um menino, estou vendo uma árvore. Né? Na verdade, o que eu estou vendo é a audição do menino, ou seja, o mundo experiencial ia ser uma completa loucura. Então, a coisa é muito bem montada, né? Muito bem relacionada. Cada órgão dos sentidos é uma luz específica para o objeto para o qual ela é desenhada. Na ausência dos órgãos dos sentidos, o mundo inteiro permanece oculto. Logo, diz o Vedanta, não só o Sol e etc. são luz. Os órgãos dos sentidos são luz também. Bom, muito bem. Então, agora,
a gente está entendendo por que muitas vezes o Vedanta faz essa analogia e diz que os órgãos do sentido são uma luz. Agora, o que é a mente em relação aos órgãos dos sentidos? Olha só, a mente, na verdade, ela é uma luz maior. Maior que o quê? Maior que os órgãos dos sentidos. Por quê? Vamos ver aqui. Agora, o Vedanta faz a pergunta: os órgãos do sentido são capazes de experimentar o seu objeto sob que condição? Olha como é que a análise do Vedanta ela é meticulosa. Apenas quando a mente está por trás dos órgãos dos sentidos. Se a mente não estiver ligada, você não vai experimentar input sensorial nenhum. Quando é que isso ocorre no meu dia a dia? Quando você vai para o sono profundo. A pessoa entra no seu quarto, faz uma bagunça tremenda e diz assim: pô, a Marinéia dorme como uma pedra, né? Por quê? Porque a mente dela está desligada. Quando a mente está desligada, quem é que vai iluminar os órgãos dos sentidos? Como é que ele continua aqui? Os órgãos dos sentidos têm o poder de iluminar o mundo apenas se a mente estiver por detrás. Se a mente não estiver por detrás, os olhos podem estar abertos, mas você não vai enxergar. Chamam isso em inglês de olhar em branco. Olhar em branco significa o quê? Os olhos estão abertos, mas não se vê nada. Não só é verdade no que diz respeito aos olhos. E isso, para mim, é muito importante. Isso também é verdade em relação aos ouvidos. Ele está falando isso porque ele é um professor. Então, a mente tem que estar lá, ele tem que saber que a mente tem que estar lá, né? Porque se a mente está lá, ela está acionando a audição em relação à aula dele. Se a mente não estiver lá, o som vai passar pelos ouvidos, mas não vai ser registrado. A gente vê isso várias vezes. No seu dia a dia, você vê isso. Você está lendo um livro, né? Aí você começa a pensar em outra coisa. Aí, para onde é que foi o seu contato visual com as palavras do livro? Foi para o local que você está pensando. Essa análise de coisas muito simples na nossa vida mostra que a mente é como se ela fosse, entre aspas, um regente dos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos só vão estar de verdade aonde a mente estiver. Por isso que ele está querendo dizer. É importante para mim, né? Ele dizendo, porque eu estou dando uma aula para vocês. Então, isso também é verdade em relação aos ouvidos. Se a sua mente, infelizmente, não estiver aqui nesta sala, e se encontrar agora em casa ou noutro lugar, você está aqui, mas não ouve. Você está aqui, mas não ouve. Portanto, os órgãos dos sentidos derivam a sua luz da mente. Ele continua usando aquela análise que está no Drigdrisha Viveka. Por isso que é uma análise regressiva. Você sai do contato dos sentidos com o objeto até chegar à consciência que você é, né? É uma luz iluminando outra, até que finalmente a consciência é a última luz nessa regressão toda, porque é uma luz que basta a si mesma. Que luz você precisa para conseguir ver que o sol está lá? Nenhuma, né? É o único objeto que não precisa de luz nenhuma, porque ele é a própria luz que ilumina os objetos. Você, consciência, é a única luz que não precisa de nada, porque é através da sua luz que os outros órgãos entram em funcionamento cumprindo as suas funções. Sem você, é impossível que a mente registre absolutamente coisa alguma, né? Então, os órgãos dos sentidos derivam a sua luz da mente. Por isso, o Vedanta diz que a mente é uma luz maior, maior em relação aos órgãos dos sentidos. Sem a mente, os órgãos dos sentidos são inúteis. O sol é inútil, né? Sem a mente, você não vai enxergar o sol, não vai enxergar a luz do sol incidindo na lua. Tudo isso é inútil. É por isso que no estado de sono profundo, quando a mente não funciona, tudo se passa em branco. Não há experiência no sono profundo, exceto a experiência de não se ter experiência alguma. É a única experiência que dá para a gente dizer que ocorre no sono profundo. Que experiência você teve no sono profundo?
Se você quiser responder nos termos da pergunta, você vai ter que dizer que a única experiência que você teve é a experiência de saber que não houve experiência alguma, né? Agora ele fala da luz da consciência. Ele está terminando a regressão. Agora ele está chegando o quê? Na consciência que somos. Como é que ele sabe disso? Porque algo sabe que a mente está acompanhando a luz dos órgãos dos sentidos. Algo sabe que a mente está envolvida em pensamentos, em sentimentos. Olha só, é sempre isso aqui, conhecer, ó. Sempre essa palavra, conhecimento. Agora, a pergunta final nessa regressão é: a mente em si, ela é conhecida por causa de que princípio? A mente em si tem uma variedade de emoções que vêm e vão, e todas elas são conhecidas por causa de que princípio, né? A mente tem um monte de intuições que vêm e vão, tem um monte de impressões que vêm dos sentidos, tem um monte de lembranças, tem um monte de pensamentos relacionados ao presente, ao futuro, ao passado. E todo esse fluxo, ele é conhecido por causa de quê? Há algo que está iluminando a própria mente. Por isso que a gente diz assim: você conhece a sua mente? Aí, inevitavelmente, quem está ouvindo tem que dizer sim. Se você conhece a sua mente, você não tem como ser a sua mente. Se você não tem como ser a sua mente, você não tem como ser o conteúdo da sua mente. Agora a gente vai abrir um parêntese e falar uma coisa muito delicada. Como é que a gente define mente? Como é que você sabe que a mente está atuando? Você vê a mente como uma forma, um começo e um fim, dentro do qual aparecem pensamentos, sentimentos, etc, etc, etc? Não, não é assim que a gente experiencia a mente. A gente experiencia a mente pelo fluxo que está nela, não é? Então, eu tenho fluxo de pensamentos, eu sei que a mente está ativa. Eu tenho memórias, eu sei que a mente está ativa, né? Eu estou consciente das emoções, eu sei que a mente está ativa. É por isso que o que a gente chama de mente, muitas vezes é definida só na experiência com a qual ela está envolvida. E é por isso que alguns sábios, como Nisargadatta, descreviam a mente. Tá? O termo que ele usa não é muito legal, mas tem muito a ver quando a mente é desorganizada. Ele dizia assim para os alunos dele: o que é a mente de vocês senão um amontoado de pensamentos? E esses pensamentos estão relacionados a um monte de coisas, a sensações, a passado, presente, futuro, etc, etc. Tá? Então, o que acontece? Quando você está ciente desse movimento que ocorre, isso mostra que a mente está em funcionamento. Mas como é que você sabe que a mente está em funcionamento? E que você não é a mente e nem esse conteúdo da mente, já que a gente pode reduzir a mente experiencialmente ao conteúdo dela. Como é que você sabe disso? Já que isso vem e vai, né? Uma hora, o que você chama de mente está ocupado por recordações. Outra hora, só em experiências sensoriais. Outra hora, está ocupado com pensamentos abstratos. Outra hora, está ocupado com pensamentos mais concretos. Esse fluxo que aparece aí e que vai mudando, né? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Quem é que está ciente desse fluxo intermitente? Quem é que pode dizer, esse pensamento foi embora, agora vem aquele outro pensamento de sempre? Assim, você está descobrindo a sua consciência, que é você mesmo. E você está descobrindo ela como? Nomeadamente como uma testemunha. Ah, mas a minha consciência é uma testemunha? Não, a sua mente não é uma testemunha. A sua mente é uma testemunha quando ela está trabalhando junto com algum veículo, algum adjunto, tá? Que é a mente,
que é capaz de mostrar que algo está ocorrendo. Compara com o seu estado de sono profundo. Você sabe que passou pelo sono profundo e sabe que nada foi pensado lá, né? Aquele seu instrumento de experiência que permite que essas coisas passem, né, diante de você, não estava funcionando. Por isso que você não tem experiência nenhuma. Mas você sabe que não teve experiência nenhuma. Esse mesmo que sabe das atividades da mente e sabe que a mente por ali não passou experiência nenhuma, é você. Como é que eu encontro isso? Eu encontro isso como algum objeto? Claro que não. Quem encontra objetos é a mente. Você pode encontrar uma ausência de objetos, tá? Mas você não é essa ausência de objetos. Do mesmo modo que você não é um vazio, você não é um silêncio. Tudo isso, vazio, silêncio, objetos, eles aparecem numa categoria mais ampla de objetos para você. Agora, o que é interessante você ver na sua experiência? É o mesmo que está reparando nisso? Que está reparando na mente com objetos, está reparando que a mente está com fluxo lento de objetos, que a mente no sono profundo não tinha objeto nenhum. É o mesmo? É esse tipo de investigação que tem que ser feito. Se é o mesmo, então é você. Porque quem acorda no dia e acorda no dia seguinte é você, entendeu? A Mariné, ela não vai dormir e não acorda sendo Marcelo. Então, essa associação de você, consciência, com algum corpo, serve para isso, para que você, através de um reflexo, que seria o corpo, de uma tabelinha investigativa, você se veja sempre como você mesmo, né? Eu tenho que me encontrar abstratamente indefinível, vamos chamar assim, né? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos lá. Há algo que está iluminando a própria mente. Agora ele vai fazer uma definição que ele vai usar até o final dessa aula aqui. Presta atenção. Isso é chamado de princípio consciência, que aqui pode ser o Atman, aqui pode ser o nome que você quiser dar. Ele vai usar princípio consciência para ele não confundir o uso das palavras aqui. Ele chamou isso de princípio consciência. É aquilo que faz com que você esteja consciente dos movimentos mentais. Ó, eu estou consciente da condição mental número um. O que é raga, que é gosto. Agora também estou ciente da condição mental número dois, doença, né, que são as aversões. E agora segue toda a linha dos desejos mais, né, das emoções mais comuns, que é o desejo, raiva, krodha, lobha, ganância, moha, ilusão. A mente é o objeto mais íntimo que tem. É importante notar isso. Qual o objeto mais íntimo que eu tenho? A mente. A mente em si, ela é objetivada, ou seja, experimentada por um princípio imutável que está diante dela. Quando se fala que ela é objetivada, o que você está querendo dizer? É que ela pode ser experimentada. Experimentada o quê? Por esse princípio imutável que está ciente dela. Ciente dela quem? Da mente. É o tal do princípio consciente. Nesse papel de que a mente ela é experimentada, entre aspas, você também pode encaixar o princípio consciência que ele é um testemunhador. Por que ele é um testemunhador? Porque, olha só, você muda. O que muda é você ou é a mente? Pode ser que você esteja tão confundido com a mente que você ache que esteja mudando com a mente. Mas se você sabe que você está mudando com a mente e agora você está mudando de uma outra forma com a mente, é claro que você não é essa mudança, né? Então, a mente muda, mas a consciência imutavelmente revela quais são os pensamentos que estão passando na mente. Para esse estudo aqui, é interessante pegar essa abordagem meio do Nisargadatta. É como se a mente fosse um local indefinível onde passa esse fluxo todo. O que permite que a mente fique ciente disso? No fundo, é você. Sem você, a mente é inerte, ela é um instrumento.
No fundo, quem está ciente é você. Só que você está ciente de algo do qual você só pode estar ciente através da mente. Eu estou ciente do odor. Como é que eu posso estar ciente de um odor? É porque eu tenho um instrumento de experiência chamado mente, que captura essas impressões sensoriais e disponibiliza para que eu fique ciente disso, né? O princípio consciência imutável revela o pensamento, que revela o pensamento mutável, chama-se aviri, tá? Essa palavra aqui é um modo de você olhar para esse princípio consciência como o final desse processo de luzes que a gente está falando aqui. É a luz final. Você vê que o Vedanta, ele trata o que nós somos através de vários ângulos, né? Em Vedanta, esse princípio consciência é chamado de a luz de todas as luzes. Por quê? Porque é a luz principal, primária e original de todas as luzes. É a consciência, né? Somente se a luz da consciência estiver presente, a mente pode servir como luz. Os órgãos dos sentidos podem servir como luz. O sol, a lua, etc., podem servir como luz. Mais tarde, veremos dois famosos mantras. Um é dessa própria Mundaka Upanishad, é o mantra número 10 dessa sessão aqui. Ó, aquele que é puro, a luz das luzes. Se usa muito isso aqui em Vedanta, ó. Jyotisham Jyotihi, é a luz de todas as luzes. Jyotisham Jyotihi. Se encontra isso em várias escrituras, a luz das luzes, né? Porque é a luz que permite que as outras luzes sejam luzes. Sem essa luz, não tem luz nenhuma, né? Imagina que a sua mente é um computador e você, consciência, é energia elétrica, né? O seu computador só vai trabalhar com energia elétrica, seja lá de que forma ela estiver, numa bateria, diretamente conectada à fonte, não importa, né? É isso que permite que o seu computador funcione. Você pode fazer essa analogia. A outra, é, a outra referência que ele faz aqui é o mantra seguinte, a esse 10 aqui, que é o 11. Olha o que que fala, ó. Lá, lá onde? Lá, você, Brahman, lá o sol não ilumina, nem a lua e as estrelas, nem esses relâmpagos. Como poderia, então, esse fogo iluminar? Ele deve estar sentado, né, diante de um ritual ou diante de uma fogueira falando com o discípulo. Como poderia esse fogo? Nele, você, que brilha por si mesmo, tudo brilha em seguida. Primeiro tem que ter o seu brilho, né? Por sua luz, tudo isso brilha. Lembrem-se de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não é a mesma coisa que está falado aqui? Vós sois a luz do mundo. Por sua luz, tudo isso brilha. A analogia da luz é usada em vários escritos espiritualistas. Lá o sol não ilumina, nem a lua e as estrelas, nem esses relâmpagos. Você não precisa de nada disso para saber de você. Como poderia esse fogo iluminar você? Nele, em você, que brilha por si mesmo, né? Que não precisa de luz nenhuma para revelar ele, tudo brilha em seguida e dependente, né? Brilha em seguida, mostrando que é dependente de você. Por sua luz, qual? A sua. Tudo isso brilha. Você encontra isso na sua experiência, não encontra? No dia a dia? Só você mesmo. Não tem nada além de você. Nada além de você. Tudo termina em você. Tudo começa de você, tudo termina em você. E o que que o Vedanta mostra? Que, além disso, que tudo
começa a partir de você como você e termina em você como você. Então, é por isso que tinha os sábios que diziam que, nada, na verdade, nada nunca aconteceu, né? Nada nunca aconteceu. Papagi falava isso. Nada nunca aconteceu. Só tem eu, só tem nós, a consciência, né? A luz suprema, por detrás de todas as luzes, é a luz da consciência. A isso chama-se Aviri. E quem é essa consciência? Aí, esse é o passo do Vedanta. Essa consciência, né, é o próprio Karanishvaraha, é o próprio Ishvara, né, aquele que é a causa de tudo, é aquele que gera todos esses efeitos. É o nosso Karanishvaraha como Chaitanya Tattvam, o princípio consciência. Chaitanya, consciência, Tattvam é aquilo que dá qualidade de Aviri, a luz de todas as luzes. A primeira luz é com L maiúsculo, a luz de todas as luzes. Todas as outras são pequenas luzes. Agora vem a grande pergunta: onde é que essa luz da consciência está disponível? Que tipo de peregrinação devemos realizar para o encontro dessa luz? O Swami, ele sempre bate muito nessas práticas devocionais duais indianas, porque lá é o que mais existe, né? Se você acha que você vai para a Índia e vai encontrar um país cheio de Gnana, você está muito enganado. Você vai encontrar um país repleto de práticas devocionais duais. Repleto. Eu me lembro que eu tive lá uma vez, no ashram, que ele era administrado por um monge de origem belga, que já estava lá um tempão. E era um ashram, assim, não dual, né? Ele trabalhava muito com Vedanta. Vou apontar direto, mas ele sabia muito Vedanta, aquele cara. Aí ele falou para mim, ele disse assim, olha, se você estiver andando aqui pela cidade e você encontrar um local dual e quiser ver o ritual, como o pessoal da sociedade, né, de Krishna, né, para a consciência de Krishna, você entra lá, faz o ritual, mas não fala que você vem daqui, não, porque para eles nós somos o demônio. Porque a gente está dizendo que não existe Deus e um devoto, só tem Deus, né? Então, esse é o tipo de mente coletiva na Índia que um professor de Advaita Vedanta ele vai encontrar um monte de ganchos duais. E um desses ganchos é isso aqui, é que eu tenho que ir à peregrinação em algum templo para receber o darshan do Deus. Eu vou lá, faço o ritual, recebo o darshan dele e depois eu vou embora. Aí ele está dizendo aqui, que tipo de peregrinação devemos realizar para ir ao encontro dessa luz? A verdade é que eu tenho sido um tonto. Meneando a cabeça, eu digo, ó Senhor, eu tenho procurado por ti em Vaikunta, Kailasha, Vishnu Loka, Brahma Loka, né, os montes sagrados, os céus, né, o céu de Vishnu, o céu de Brahman, sem notar a tua presença onde? Em mim eu me excluí. Por que que eu me excluí? Por que que eu me excluí? Isso é inexplicável. Não há explicação para isso, para esse engano. A gente apenas vê como um efeito, é uma identificação com o corpo, é uma identificação com estados diários que se modificam, mas a gente não sabe por que é que isso é possível, né? Eu não consigo notar a presença única do mundo em mim, o que quer dizer que, no fundo, eu não existo como uma individualidade. É isso que está querendo ser dito aqui, né? Quão perto, sanihita, que é uma palavra que ele está usando aí no verso. Aqui toda a palavra é profunda. Sanihita significa intimamente disponível, algo que não temos como perder de jeito nenhum. Incontornavelmente disponível. Nem que você queira contornar, você consegue. Nem que você queira dispensar, você consegue.
Por isso que hoje em dia eu acho engraçado quando a pessoa diz assim para mim, vai com Deus. Eu digo assim, pô, por quê? É possível sair, ir para algum local, né? Sem Deus, né? Mesmo que eu fosse um cara, né, dual, né, Bhakti mesmo, seria possível? Não, né? Disponível de forma imperdível. O que que tem que acontecer? É só você se dar conta disso. Toda experiência existe somente por causa dessa consciência. Não estavam falando ali das flutuações mentais? Flutuações mentais, leia-se várias experiências mentais, né? Várias experiências onde você vê a flutuação da mente. Tudo isso existe só por causa da sua consciência, porque é ela que está o tempo todo disponível ali, iluminando aquela experiência. Como você poderia perder essa luz da consciência, por causa da qual você está consciente de tudo? Na Kena Upanishad, no segundo capítulo, verso 4, disse essa frase aqui, ó, tradução livre. Brahman é realizado quando é conhecido em toda e cada cognição. Por esse saber, obtém-se a imortalidade. Cognição, que ele está se referindo aqui, é cada conhecimento. Conhecimento de quê? Das suas experiências. Você tá com uma experiência emocional, você conhece ela. Pô, eu estou com raiva, eu estou feliz, né? Eu estou lendo um texto abstrato, eu estou naquele monte de conceitos abstratos. Eu estou andando na rua, estou indo lá comprar frutas, eu estou reconhecendo as frutas, estou reconhecendo o caixa. Tudo isso aparece na sua mente como um monte de pensamentos. É isso que ele se refere, cognições. Brahman é realizado quando é conhecido em toda e cada cognição. Como é conhecido em toda e cada cognição, como? Como aquele que está ciente de toda e cada cognição dessa. É assim que ele é realizado. Obtém-se a imortalidade. Por quê? Porque você é mortal? Não, porque nós somos ignorantes. A gente acha que a gente é outra coisa. Obtém-se a imortalidade quer dizer que você vê, você compreende finalmente que você não pertence ao espaço-tempo. A sua natureza é outra. Sua natureza ela é indefinível. Atmananda Menon dizia que a sua natureza é o puro conhecer. Ele usava isso porque ele dizia que era uma palavra que ele não conseguia dar atributos. Ele sabia que era uma palavra, mas ele dizia, por que que você usa isso? Consciência, você é puro conhecer. Ele dizia, porque são palavras que, para mim, eu não consigo dar qualidade nenhuma. E é assim que você deve buscar, né? Você deve sempre tentar tirar dessas palavras qualquer adjunto, qualquer coisa que agarre nelas, que seja contrário a esse ensino que a gente está tendo aqui. Isso aqui, o que que você faz naquela fase manana? No manana, você faz isso. Você remove qualquer coisa que não está de acordo com o ensino. Cada experiência revela a presença da consciência. Portanto, é evidente que você está intimamente disponível para você mesmo. Você sabe que é um ser consciente. Tem uma piada aqui. O casal tinha ido comer em um hotel. Enquanto comia, o marido ficou subitamente perturbado e disse à sua mulher: finalmente aconteceu. De vez em quando, meu corpo fica dormente. Por causa de um problema de açúcar ou algo assim, certas áreas ficam dormentes. E agora o meu corpo todo ficou dormente, ô minha querida esposa. E ela perguntou: por quê? Ele respondeu: eu me belisquei, mas não consegui sentir. E ela respondeu: não se preocupe, você está muito bem, fui eu que belisquei você. Então, afinal de contas, quem tem esse monte de identificação, né? Ele está brincando, né? A gente fica achando que a gente é um monte de coisa, mas no dia a dia a gente vê que não, né? Não se preocupe, você está bem, não tem nada disso. Fui eu que belisquei você, né? Você, no fundo, não é nada disso. Você não precisa saber de nada. Essa que é a verdade. Tudo já é sabido por você. Logo, quando você se belisca, o que que você sente é o quê? É a presença do Senhor. Que Senhor? Aqui, nessa escritura, definido como aquele que é a causa de tudo. De novo,
Por que que ele é definido como a causa de tudo? Para que essa Upanishad, esse professor, encontrasse a dúvida do aluno no ponto em que o aluno estava. Professor, o que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo o demais conhecido? Esse tudo o demais é meramente um efeito desse aí. Então, esse tudo o demais é só efeito, não tem realidade própria. Não se preocupa com esse todo o demais. E esse que você quer conhecer, que uma vez conhecido torna tudo o demais conhecido, que são meramente efeitos, esse você vai encontrar em você mesmo. Como que? Como você mesmo, como a consciência aí. Mas já que eu encontro ela, olha só, você é consciente de você mesmo. É exatamente isso. Você precisa provar para alguém que você é ciente de você mesmo? Eu olho e pergunto assim, Marcelo, você é consciente de você? Ele diz, pô, claro. Eu não sei, aí não dá para a gente saber se é consciente de tudo o que, é que se passa nesses adjuntos que ele está usando aí, que é a mente, que é o corpo, mas ciente dele como ele mesmo, ele está sempre. Ele não tem como negar ele mesmo. É impossível. Por isso que a gente não consegue negar o negador. Né? Isso é uma explicação por uma questão filosófica. Você pode negar tudo, menos aquele que está negando. Por quê? Não é só, como diz a filosofia, porque aí então não haveria negação de nada. É porque o negador ele é autoevidente em si mesmo. Ninguém precisa mostrar que está havendo negação. Ele aparece como a própria negação, ele é autoevidente. É a mesma coisa. Você não tem como negar que você existe. Esse que é o problema. O problema é saber o que que você é, não que você existe. Concorda? Eu existo, mas o que que eu sou na verdade? Essa que é a pergunta onde a gente está detido aqui. Sem dúvida você existe, mas como assim? Como é que eu existo? Eu termino? A Escritura diz que não. E você vai saber direitinho que você não tem como terminar. Né? Se você tivesse como terminar, tudo seria fácil demais. Né? Seria muito fácil. O nosso próprio corpo é o templo sanihita, né? É no nosso próprio corpo que a consciência está disponível, né? Ela está disponível no corpo, ó, Gohacharanama. Ela está disponível no corpo, que é o templo. Isso também veremos mais tarde nesta mundaka. O mais belo templo é o nosso próprio corpo, né? Com Pancha Prakara, né? Que é esse Pancha Prakara? São os vários revestimentos. O Vedanta ele fala que você tem 5 revestimentos. Você tem o revestimento do corpo físico, são aquelas bainhas, né? Você tem o revestimento energético, a bainha do prana. Você tem a mente, suas várias divisões. Ó. O Vedanta ele vai separar o que a gente chama de mente, ele chama de corpo sutil, ele vai decompor em 3. Ele vai falar do Ahankara, que é o ego, ele vai falar do intelecto. Alguns colocam a mente, aí definida de uma outra forma, como aquela estritamente ligada a pensamentos, sentimentos, sensações, etc. E você tem o seu último envoltório, que é aquele causal, que está fora do alcance da mente, está fora do alcance do corpo sutil. O causal é onde está todo o teu estoque de karma, né? Cada um é como um pracara, um modo, um tipo, né? É um tipo, é um modo operacional. O coração é isso aqui, ó, Garbhagrihan. Você já viram essa expressão nas igrejas? Sancto Sanctorum, o local mais santo de um templo. Vocês entram num templo, numa igreja, vocês veem lá um cantinho que é o local mais sagrado. Esse aí é o Sancto Sanctorum. E, de acordo com as nossas escrituras, a residência original da mente é o coração. É aquela coisa, o indivíduo fala eu, ele não aponta para a cabeça, ele bota a mão no peito. São essas as metáforas que a gente vai lidando.
Por que que a gente lida com isso? Porque nós somos animais simbólicos, né? Animais não, a gente está se valendo, né, de um veículo meio animal que trabalha com símbolos, né? E a gente é capaz de olhar isso, dizer por que que quando eu falo eu aponto para o meu peito em vez de ficar apontando para a minha cabeça. Você fala a minha cabeça e eu, né? Você não fala eu e a minha cabeça. Isso não existe, né? É, o coração que ele fala aqui é esse âmago. Quando você bota a mão no peito, toda cultura fala isso. Não tem uma cultura onde uma pessoa se refere a si mesma botando a mão na cabeça ou em outro local. Ela bota no peito. Ela está se referindo ao âmago do ser dela, né? Esse é o que quer dizer coração, em inglês, core. O cérebro é somente cérebro e corpo físico, e é apenas o escritório de trabalho durante esse estado de vigília. Ele falou disso no outro mantra mais em cima, como se fosse só um escritório. Durante o sono profundo, Sushupti, a mente se retira do corpo e do cérebro e recolhe-se no coração, recolhe-se no âmago. E no coração, esse sanctum, a mente está lá. E na mente, a consciência está constantemente presente, revelando continuamente o quê? A situação mental. Portanto, prazer, dor, gosto, desgosto, todos esses estados são continuamente iluminados pela consciência. Então, quando a pessoa vai pegando um pouco de prática, ela vai se acostumando a ficar mais com ela mesma do que ficar detido nesse monte de estados que vão mudando. Ela tem contato com isso e esses estados têm efeitos, mas o grosso da atenção dela acaba repousando nela mesma. Atenção é quando você se debruça sobre a mente e entra em contato com essas coisas. É isso que é atenção, né? Eu estou lá na minha, né? Tem gente que às vezes passa um tempo quieto e não tem contato muito com o que está pensando nem nada. Então, provavelmente não está pensando nada. Aí aparece um pensamento, o que que a pessoa faz? Ela desloca a atenção dela se debruça juntamente com a mente, a gente pode falar assim, e entra em contato aí com esse objeto. Na verdade, isso é um acontecimento uno, né? A gente fica dividindo para que a gente possa investigar, porque investigar é pegar as coisas, desfazê-las de uma determinada forma, de modo que você possa saber o que que é genuinamente você e o que que é meramente uma movimentação do campo Dharma. É isso que a gente faz. Quando tudo fica claro, é evidente que não tem uma coisa, não há coisas. A verdade última é essa. Não há coisas separadas umas das outras. Para eu dizer que há coisas, eu tenho que ter um sistema de navegação, de experiência, que é o corpo sutil, que enxerga e vê essas coisas. Se eu não tiver isso, eu não vou ver coisa nenhuma. Eu não sei o que seria isso. É uma ausência de experiência, né? Quando ocorre a ausência de experiência, você nem sabe que está numa ausência de experiência. Você está lá, está ciente de você mesmo. É o que eu falei aqui, o Nirvikalpa Samadhi é isso. Mas você só sabe que estava no Nirvikalpa Samadhi quando sai dele, volta para a mente e aí a mente vê o que tinha acontecido. Ela diz, caramba, não ocorreu experiência nenhuma, tá? Então, tudo isso são estados continuamente iluminados pela consciência. Com a continuidade da prática, né, vamos chamar assim, uma meditação, né, a contemplação, vai ficando mais fácil. Você começa a despender pouco em relação ao que você despendia. Por quê? Porque a identificação vai diminuindo. Então, antes eu me envolvia muito com esses estados. Aí agora eu não envolvo mais tanto. O que acontece? Eu estou meio que me poupando. O efeito é esse, né? Você vai ficando mais como você é mesmo. Continua vivendo, passando por tudo isso, mas não como é antes, na vida de um adulto, né? Porque o adulto, depois que ele deixa de ser criança, vira adolescente, adulto, ele acaba se agarrando nisso, né? Ele fica agarrado com essas variações todas, né? Então,
Todos esses estados são continuamente iluminados pela consciência, que é a divindade nessa cavidade do coração, Garbhagriha, chamado de coração, âmago, cerne. E aí a Upanishad diz Guhacharan. Guha significa Hridaya Guha, né? Hridaya é coração, ou o Antakarana Guha, é o modo que ele se refere aí ao âmago. O sânscrito tem várias palavras que têm o mesmo significado em contextos diferentes ou o contrário. Tem significados diferentes no mesmo contexto. Aqui ele está reduzindo tudo a esse âmago. Aí, que é o santuário, na forma o quê? De Chaitanya, né? Da consciência, desse que está ciente de todas essas experiências, Charan. Charan significa presente. Vartamanam, Vartamanam, né? Ou seja, na forma de consciência, está aí presente em você o tempo todo, né? Não é para encontrar nada, é para tomar ciência. E o que que atrapalha isso? A pessoa ficar perseguindo esse monte de impressões que ocorrem na mente dela. Esse que é o grande problema da humanidade. Ele persegue isso tudo e acaba se esquecendo a partir de onde essa perseguição está ocorrendo, né? Ele deixa a base para lá e fica envolvido com os andares da casa, com as escadas, com as portas, mas esquece a fundação que está sempre lá, né? Então, é, agora ele vai mostrar como é que o ensino funciona. Ó. A consciência é Ishvara. Como assim a consciência é Ishvara? Como assim? Essa consciência que ele está apontando em mim é o próprio Ishvara? Vamos lá, ó. O Swami ele procede de modo muito didático. Tendo voltado a nossa atenção para a consciência sempre disponível em nós, tá? Agora ela é o centro das nossas atenções. Não é mais esse monte de coisa que fica flutuando na mente. E que está sempre disponível, vamos voltar à sessão anterior e recordar o seu ensinamento. Agora é que a Upanishad faz a conexão. Essa consciência, essa mesma, intimamente disponível, ela é tão somente Ishvara. Ishvara, a causa do mundo. Jagat Karana Ishvaraha. É tão somente Deus. Aí agora você começa a entender como é que uma escritura cristã pode dizer que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Se Deus ele é onipresente, então como é que eu posso ser algo diferente de Deus? Quer dizer que tem eu e Deus? Eu devo ser bom pra caramba, né? Muito fera, né? Eu e Deus, eu tenho que ser demais, cara, mas muito top de linha para isso, né? Eu devo até sentar no local aí com Deus e negociar, ó, naquele meu cercadinho ali de 2 metros quadrados, quem manda sou eu. Você manda no universo inteiro, agora quem manda lá sou eu. Não, claro que não, né? Essa é uma dessas inconsistências que os teólogos tentam resolver e não conseguem, porque eles ficam na visão dual. Mas está aí. É isso que a Upanishad está dizendo para você. Essa consciência que a Upanishad pediu para você voltar a atenção para ela e reconhecê-la, o que que é ela? Ela é tão somente Ishvara, a causa do universo, o próprio Deus, né? É por isso que ele botou aqui, ó, o Mahavakya, é uma grande declaração essa. É aquela declaração, é, equivale àquela Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, equivale a essa. Eu sou o próprio Jagat Karana Ishvaraha, o próprio Ishvara, o próprio Deus, né? Aí ele colocou uma citação aqui que não tem a ver com esse verso que ele colocou. Aí eu acabei não descobrindo isso aqui, como é que é, não vi, eu fiz uma pesquisa, não descobri.
mas aparece esse Mahatpadam, né, que tá no verso aqui, está na segunda linha do verso. É, não, primeira linha do verso, né? Então ele está querendo dizer, mas ao que essa escritura está se referindo? Como é que eu estou falando isso? Como é que eu posso dizer isso? Ele está dizendo aqui, Mahatpadam, está aqui no primeiro verso, né? Mahatpadam refere-se aqui, Ishvara, que é o apoio do mundo. Vishwa é o universo todo. E esse Adaraha é o apoio. Então, é o apoio do mundo todo, é a base do mundo todo. O sustentáculo de todas as suas experiências, né? Do seu corpo energético, de tudo. Tudo que você imaginar, do corpo causal, do corpo sutil, do corpo físico, tal como é no seu microcosmos, né? É no macrocosmo também, guardadas as devidas proporções. Que tipo de apoio? É o apoio supremo, é a base a partir do qual tudo se projeta. Vejamos essa palavra, Mahat, que ele colocou aqui na primeira linha desse verso número 1. Mahat significa o quê? O vasto ou o infinito apoio, tá? Ele fez uma citação aqui dessa escritura aqui, né? Shantakaran é verso sobre o Lord Vishnu. Muitas vezes, Karanishwara ele é referido de várias outras formas, como Vishnu, né, etc, etc. E o que que fala aqui nessa escritura? Ó? Aquele de semblante e atitude serena, que repousa na serpente de umbigo em forma de lótus, o Senhor dos Devas. Aí ele brinca e volta àquele ponto que a gente diz. Tudo isso é para pessoas mais básicas, né? Aí esses versos também, em outras estrofes, falam de um oceano leitoso, né? Uma serpente. Tudo isso está aí na mitologia purânica do Veda, né? Nele o Senhor repousa. Lakshmi, a sua esposa, está a massagear suas pernas. Olha isso. Tudo isso é para pessoas mais básicas. Uma vez que você se tornou uma pessoa mais amadurecida, é para isso que a gente está lidando com essa escritura, para tornarmos-nos maduros espiritualmente. Uma vez que você se tornou uma pessoa mais amadurecida, você entende Deus de forma diferente. Não tem como ser alguém deitado em algum lugar. E os nossos filhos fazem a pergunta: qual é a prova? Não sabemos como responder, porque nós não vimos o oceano leitoso e a ciência não viu o oceano leitoso. Portanto, o Vedanta diz para não ficarmos detidos no leite, oceano e todas essas coisas, que você possa ir além. Esse Mahavishnu é o quê? Ó? Vishwadaran, aquela coisa ali, é a junção daquelas palavras ali, ó. Vishwara Adaraha, é a base do mundo todo. Ele é o próprio Ishvara, a causa do mundo, Jagat Karana Ishvaraha, né? Aí ele botou uma outra palavra aqui, ó, Gagana Shadrishan. Gagana Shadrishan, aí já não está aqui nesse verso, mas ele vai fazendo várias referências. Gaganan significa todo pervasivo, tal como o espaço, a caixa. É por isso que o espaço ele é uma boa metáfora para se falar de Deus. A caixa é um princípio inerte. Mahavishnu é o princípio consciência, que está disseminado por todos os cantos. Em todos os Namarupa inertes, em todos os nome-formas, Bhagawan está disponível como princípio existência, né? É aquela coisa que a gente já falou. É uma boa abordagem. Como é que eu posso brincar de enxergar Deus em tudo? Através do existir dessas coisas. O existir delas é o mesmo. Confere a tudo isso Namarupa, existência. E em todos os seres vivos, o mesmo grande Vishnu, o grande Deus, está disponível como consciência, que é o que ele botou aqui, esse Mahatpadam, que a gente já viu aqui em cima, que é o próprio apoio do universo todo.
né? Então, por que que ele falou aqui, em todos os seres vivos, o mesmo Vara-Vishnu está disponível como consciência, Chaitanya? Por quê? Por que que ele fala isso? Porque quando você olha para o mundo, né, que exterior a você, você vai encontrar esse Ishvara, a causa de tudo, como esse princípio existência, ou como alguns autores gostam de dizer, como o existir perpétuo de tudo. Quando você olha para você mesmo, você vai encontrar esse existir perpétuo também. Você pode se olhar assim. Agora você tem mais um eixo de entrada, que é esse da consciência, né? Você vai encontrar essa consciência em você. E saiba que é a mesma em todo ser senciente, em todo ser que tem uma vida sem ciência. Sem ciência, a palavra é difícil de explicar. É tudo aquilo que sente por si mesmo, né? É ativo em si. Você consegue estimular e desestimular um ser desse. Então, uma planta é um ser senciente, uma bactéria, um ser humano, né? Um animal. E aí ele voltou. Mahatmadan significa esse apoio aqui, ó, o apoio do mundo todo, Vishwadaram. Então, ele está fazendo a junção, né? Ele está juntando todo aquele Ishvara do qual se falou na primeira parte, né, com todos aqueles rituais que se falou nos primeiros versos desse primeiro capítulo dessa segunda sessão, agora ele está juntando com essa consciência que ele está apontando em você mesmo, que é o que há de mais íntimo e que não é a mente, não é o corpo. Né? Por quê? Porque está ciente do corpo e da mente. E mais ainda, graças à consciência que é você, é que esse corpo e mente executam as tarefas que lhes cabem, né? É graças a ele, a você mesmo, que o prana, né, consegue ligar, acionar esses sistemas todos, dando vida a eles. E aí você acha que o corpo é vivo. O corpo não é vivo. Não existe isso. O corpo não é vivo. O corpo é uma coisa inerte. Né? Quem é vivo, aliás, quem é vida é você, consciência. O corpo não tem nada de vivo. O corpo é uma roupa, simplesmente uma roupa. Qual é a natureza do mundo? O resto do verso é a descrição desse Ishvara, baseado na sessão anterior. Aí ele vai falando das palavras que estão aqui no verso, né? Atraitat samarpitam, né? Então, eu vou evitar aqui o sânscrito só para a gente ver mais aqui, ó. Neste Ishvara, né, cuja natureza é consciência, o mundo inteiro é baseado, né? Neste Ishvara, que é da natureza apenas da consciência, né, a natureza última de Ishvara é consciência. O mundo inteiro é baseado. Qual é a definição de mundo? O que é esse mundo que a gente chama de mundo? Nome e forma, Namarupa. O mundo dos nomes e formas. Mesmo que o mundo pareça sólido e tangível, pareça, viu? Nunca se esqueça dessa palavra. Quem está dizendo que o mundo parece sólido são os seus sentidos, particularmente o tato, tá? Só isso. Não tem mais nada que garanta que esse mundo tenha essa solidez toda. Mesmo que o mundo pareça sólido e tangível, se vocês o investigarem, o mundo tangível vai se reduzir a uns tantos elementos. Né? Olha como é que a ciência hoje em dia pode ser bem usada para essa investigação. Investiga mais. Os elementos serão reduzidos a quê? Moléculas. Prossiga. As moléculas serão reduzidas a átomos, que reduzir-se-ão a partículas subatômicas. Investiguem mais e mais. Vocês verão que se trata de um campo de energia sem forma, amorfo. Não há forma, não há nome, não há forma, não há limitação nesse campo. A tangibilidade é uma ilusão. Você achar que tem alguma solidez nesse mundo é uma ilusão dada pelo hábito de aceitar as informações trazidas pelos seus órgãos dos sentidos,
e não questioná-las. Isso é um hábito. A gente é ensinado a isso quando a gente é criança. A você dar crédito a que isso está te traduzindo uma verdade. Por isso que ele diz aqui, a tangibilidade é uma ilusão. Quando você analisa, né, subatomicamente, você vê que isso é um campo de energia sem forma. Onde é que está a tangibilidade dos nomes e das formas? E o Henrique até falou para a gente que não ocorre nem contato, não há nem contato de nada com nada. Que coisa de nome e forma é esse? Por isso que a pessoa deve se voltar para essa consciência nela. Porque se ela for em direção ao mundo, ela vai ter muita dificuldade de analisar isso, né? Com ela fica muito mais fácil. Ela está o tempo todo disponível. Eu não preciso de aparelho nenhum para investigar a mim mesmo, né? Isso é apenas uma configuração de nome e forma, movendo-se muito rapidamente. Portanto, esse mundo, né, feito de de nomes, ele é baseado em quê? Em Ishvara, o princípio consciência. É por isso que na Mandukya Karika, o professor Gaudapadacharya, ele diz: consciência em movimento aparece como matéria. Matéria é apenas uma consciência que você está vendo em movimento. Os seus sentidos é que dizem que está em movimento. Movimento entre aspas. Por isso que ele está dizendo, ó, movimento entre aspas. É somente a consciência em movimento aparente que aparece como matéria. Na realidade, não há matéria nenhuma, só tem consciência. Não há nada além de nama apenas. É só nome. Você vê esse monte de coisa em movimento, os seus sentidos são desenhados para identificar ali as formas, e tudo que você faz é dar nomes, né? Aí ele cita aqui um verso da Chandogya Upanishad, parte do verso, né? E esse verso diz o seguinte, ó: todas as mudanças, olha que bacana, todas as mudanças são meras palavras, apenas nomes, né? As três cores são a realidade. Esse três cores são a realidade, aí a pessoa ela tem que dar uma investigada melhor na interpretação desse verso. Aí eu botei aqui um link que aí ele vai explicar ao que se refere essas três cores. Agora, olha que interessante. Todas as mudanças são meras palavras, apenas nomes. Você que está dando nomes, né? Isso tudo é um trabalho da mente. A mente que está fazendo tudo isso. Isso é um pouco estranho de absorver, tá? Mas se você refletir bem sobre isso, você vê que é assim. Quem está vendo o mundo de formas é o desenho, é a base do desenho do corpo sutil, que é o seu instrumento de experiência por excelência. Tudo que você está acrescentando por você aí, tudo que as culturas humanas conseguem acrescentar aí é só nome, tá? Por isso que ele diz aqui, todas as mudanças são meras palavras, apenas nomes. Aí ele fala aqui, ornamento é o quê? É uma palavra apenas. Não existe, na verdade, uma coisa chamada ornamento. Somente o ouro existe. Aí ele fez uma brincadeira com a palavra gold e God, né? Gold em inglês é ouro e God é Deus. Aí ele brincou. Se você retirar o L de gold, né, que é ouro em inglês, o que é que sobra? God, Deus. Retire o L de world, que é mundo, em inglês, e o que você tem? O word, palavra. Ele aproveitou o inglês e fez essa brincadeirazinha. Portanto, Deus é a substância. Mundo é uma mera palavra. É por isso que se diz, por isso que alguns apontadores diretos, como Ramana Maharishi, dizem que o mundo desaparecia. Está aqui, o que ele está querendo dizer isso? Transacionalmente, né, você usa essas convenções, mas em compreensão, não. Compreensão, você não está vendo mundo nenhum, você está vendo só Deus. Você está vendo você mesmo. É muito inusitado isso. Mas se a pessoa ela realmente ela contempla, isso vai ficando muito firme, né?
E aí ele cita o final do verso aqui, quer dizer, uma parte do. Na verdade, o que que ele está citando aqui é a primeira linha, está terminando a primeira linha do verso, ó. Atretat samarpitam. Ele está querendo dizer com esse verso que esse mundo de nome e forma, ó, Namarupa Prapancha, ele é baseado em Ishvara. Agora, Ishvara é ele? Olha que coisa interessante. Não, não. O mundo é Ishvara, né? Porque ele é baseado em Ishvara. Agora, Ishvara não é esse mundo. Esse mundo é meramente uma projeção em Ishvara que depende de tudo em Ishvara. Depende da existência de Ishvara, depende da consciência Ishvara, né? Tem que ter cuidado com isso, sabe? Porque quando a gente diz que um monte de nomes e formas é Deus, a gente aí entra o quê? Por uma coisa chamada panteísmo. Não é isso que o Vedanta está dizendo, tá? Ele está tratando tudo isso aqui como meramente uma projeção, um efeito. São meramente efeitos, não tem realidade própria. Então, o certo, o modo certo de contemplar é o mundo é todo baseado em Ishvara, mas ele não é Ishvara, né? Ele é uma mera projeção. E Ishvara não é o mundo. Por isso que Shankaracharya dizia, né? Ele dizia, o mundo é irreal, só Brahman é real, o mundo é Brahman, tá? Ou seja, é meramente uma projeção, é uma existência aparente, por isso que o Vedanta vai dizer que é tudo aparente. O mundo é Brahman, mas você jamais pode dizer que Brahman é o mundo. Você estaria definindo Brahman em cima de algo que não tem realidade própria. Entenderam isso? O mundo é irreal. Só Brahman é real. O mundo é Brahman, tá? Isso é importante. Bom, eu vou parar por aqui, que já é muita coisa, né? Para ficar envolvido. Não adianta sair correndo. A gente só está na primeira frase desse verso. Ele tem outro. Dessa, é, como é que a gente chama isso? Estrofe? Não. Primeiro verso da estrofe é. A gente só está no primeiro verso. Aí a gente agora vai no outro. Aí depois ele vai trabalhar bem qual é a natureza desse mundo de nome e forma. Prapancha é é o mundo, né? Namarupa forma. Qual é a natureza disso aqui, né? Vamos ver no encontro seguinte. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês acham que esse ritmo é um ritmo meio lento, né? Porque que adianta acelerar isso? Você concorda comigo, Marileia? Para que eu vou acelerar isso? Isso é um monte de contemplações, né? O pouco que ele fala aqui já dá margem a muita contemplação, né? Não adianta sair correndo, né? Eu sou a favor de muitos anos para uma escritura dessa. Eu acho que dá um resultado muito bom. O, o Swami Paramartananda, ele usou um texto auxiliar do Vedanta chamado Uma Investigação da Consciência. Eu até traduzi esse texto, né? Ele faz uma investigação pela existência. É de um sábio chamado... é, é, eu esqueço esses nomes todos. É, esqueci. Essa investigação da consciência, da existência, ele demorou 7 anos para dar com uma aula por semana. É um texto grande, né? O texto tem, sei lá, 160 versos. Mas para que correr, né? Você vai contemplando bem o mundo, uma escritura dessa, não tem necessidade de. Todo bom professor de Vedanta diz isso, eu já vi vários dizerem. Não é para você saber todas essas escrituras, é para você lidar profundamente com as que te atingem melhor, né? As que você assimila melhor. E você não tem nem como lidar com esse monte de escrituras, são não sei quantas escrituras ao longo de milhares de anos, não faz sentido. Certo? Beleza, então, pessoal, alguém quer fazer algum comentário?
Aqui vocês ficam todos escondidos. Mas eu não me incomodo, porque eu sei que vocês estão todos aí. Vocês apenas parecem escondidos, mas não estão escondidos. Essa é a história do ser humano, né? Ele parece uma coisa, mas ele nunca é o que, que ele parece. Beleza, então. Então, a gente vai lidar agora com o resto aí da explicação dessa primeira frase aqui do verso, e depois a gente termina esse verso e vai para o 2 que é muito interessante também. Aqui começou realmente o Gnana Yoga, aí fica muito bacana, porque ele é legal, né? Ele é aplicável, né? Isso que é o bacana. O bom do Vedanta é que você vai aplicar ele no seu dia a dia. Quando? O tempo todo. Até nos meus momentos horríveis. Sim, principalmente nesses. É quando ele é mais difícil de aplicar, poxa. É quando você acha que não vai dar certo, porque está tudo muito ruim. Não, é nesses momentos aí que você tem que aplicar mesmo. Aplicar quando você está diante de um jardim maravilhoso, como Deus é maravilhoso, vai aplicando, olha, sou eu mesmo. Isso é muito bacana. Agora, quando você tem que aplicar isso numa situação mais difícil, aí já é preciso mais insistência. Então, aproveita esses momentos cotidianos, que a gente acha tudo meio bobo, repetitivo, para se acostumar com essa investigação para, se porventura o bicho pegar, você já tem uma boa base, né? Já tem um bom cultivo de uma sementinha no terreno bem favorável à investigação. Investigar em condições desfavoráveis muitas vezes não é fácil, pode se tornar bem difícil. Tá joia? Então, encerremos. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Namaha Harihi Om. Gratidão ao Vedanta, ao primeiro, ao Dakshinamurti. Gratidão a nós que podemos aqui ficar ouvindo essas escrituras, né? Maravilha, então, pessoal. Tudo de bom. Em pé.